Hello. You hear me? Lots of radioactive force. E aí, galera, eu sou o André Graciotti, tô aqui com o Jair Rodrigues. Olá. E o Ramon Vitral. E aí? De volta a Escafandro, agora após o final desse momento cultural, que foi esse final de Game of Thrones. Vamos aqui debater o que a gente acha sobre essa última temporada, sobre a série. E antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que fazer um adendo aqui, antes de começar a falar desse último episódio. Que, porra, que baita série, vai. Sim, não, total, merece total. os créditos, assim, de, porra... Tecnicamente, eu acho que foi... Não, tudo que eles conseguiram fazer não tem precedente mesmo, assim. É sem precedentes, assim, sério. Tecnicamente, a forma como ela cresceu e foi um nível de blockbuster que... Cara, melhor que muito filme em termos de técnicos, e não só dos efeitos, mas assim, você vê os bastidores ali, é um negócio absurdo, a produção Sem absurda, dúvida. Os atores, todos muito bons, assim, parabéns pra todos eles. Exceto. Em relação ao gênero também, né? A fantasia, que fantasia, tipo, sempre foi uma coisa duvidosa, dragão, né? sabe? Mas é o que eu falo, medieval. eles conseguiram colocar uma série com dragões e coisas fantásticas e transformar isso num fenômeno popular. Uhum. Sabe, tipo, eu conheço gente que jamais veria Senhor dos Anéis e pirava em Game of Thrones, Mas sabe? porque nunca foi uma série... Ela era uma série fantástica, mas não apenas sobre fantasia. Exatamente, Os temas dela... exatamente. Eu acho que ela políticos Poder. e poder. Isso. Não, muito bom, assim, e também os atores, o trabalho de cast, produção incrível. Então... Tá de parabéns, uma grande série nas nossas vidas, mas puta que pariu, que final de merda foi esse? Cara, é foda, porque é triste, assim, porque merecia mais, né? Depois você fala isso, você começa a ver, putz, quanta coisa memorável eles fizeram, e agora a memória que vai ficar é esse gostinho ruim, assim. Mas aí vocês acham que foi uma merda total? O que vocês acham que daria pra melhorar? Ou vocês acham que foi razoável? Não, de forma alguma. Eu acho até que tem que ponderar uma outra coisa, que é o fato de... Eu defendo Game of Thrones, apesar de todos os pesares, de fãs xiitas, dessa cultura de fã que cresceu ao mesmo tempo da série, que cresceu em conjunto da série, assim. Você defende eles? Hein? Você defende os fãs também? Não, eu defendo a série, jamais os fãs. Eu acho que a gente vive numa cultura de fãs mimados que esperam por fanservice, que esperam por aquilo que eles querem ver. E eu acho que toda essa comoção negativa em torno da série... Coisa nefasta, né? Eu acho que ela não faz sentido, sabe? Eu acho que as críticas devem ser feitas. Mas, assim, abaixo-assinada demais, né? Abaixo-assinada pra refazer pelo amor de a temporada. Deus, não faz sentido nada disso. Mas eu acho que são tempos de internet, né? Mas é difícil. Então, isso que você tá falando é interessante, porque a série é espetacular até nesse aspecto, assim, de como as pessoas se envolvem pra falar mal dela, sabe? Tipo, esse abaixo-assinado, querendo ou não, ele tem... Eu tava vendo hoje, tem mais de 1.300.000 assinaturas. Se cada um der... 1.300.000 trouxas. Cara, mas se cada um doasse $10, dava pra refazer o último episódio, pelo menos. Não, mas eu acho que isso aí é uma consequência da era que a gente vive, da questão do engajamento potencializado à enésima potência, sabe? É normal que isso aconteça junto com as coisas boas. E o que são as coisas boas? As teorias, as conversas, as piadas. Tipo, o que eu mais gostei dessa última temporada, assim, por mais decepcionante que ela foi sendo gradualmente, foi, cara, as piadas foram melhorando no nível. A galera tá de parabéns. O Twitter, sim. A minha segunda-feira era acordar e eu entrar no Twitter pra ficar morrendo de rir das piadas, que eram sensacionais. Então acho que tudo isso vem junto, sabe? A coisa de você ser um fã, de acompanhar uma coisa e ter um engajamento emocional com aquilo, gera tudo isso. Isso vem junto, eu acho também. Tanto o backlash exagerado, que é abaixo assinado, quanto as piadas que são gênios. As piadas a galera edita, monta, faz Photoshop, a galera perde um tempo pra fazer, não, sabe? Mas isso na incrível, segunda assim. de manhã você já tem uma enxurrada de piadas. Incrível, né? incrível. E eu concordo que é incrível, sabe? Mas eu também acho que é lamentável que há pessoas que queiram assistir aquilo que elas gostariam de ter feito, né? É aí que vem a parte complicada do debate. Eu acho que tem
tem todo um outro debate que a gente pode fazer. Mas eu vejo uma relação interessante entre o fato de Game of Thrones ter chegado ao fim quase na mesma semana que Big Bang Theory chegou ao fim. Porque eu acho que Big Bang Theory... Foi? Sim. Acabou essa semana também? Acabou agora. E o Victor Dinklage foi maior, parece. Não foi. E eu acho bem parecido. Que é interessante o fato das duas chegarem ao fim proximamente, porque poucas obras fomentaram tanto essa cultura de nerd, fã e geek do que Big Bang Theory. E eu acho que ela é um representante, um fomentador desses tempos de fãs xiitas. Usando a caricatura, né? Usando a caricatura. Enfim, eu acho que isso é um debate muito maior e que não é que a gente vai fazer aqui. Mas enfim, eu acho que é uma reflexão, sabe? Sim, mas eu gosto de ver o quanto que no começo pouca gente via, né? Game of Thrones era uma série, sei lá, HBO fazendo fantasia... Isso é uma coisa que de repente cresceu num ponto e que foi ficando épico e as pessoas foram se engajando. Tanto que eu comecei a ver na 4ª temporada. Eu rejeitava. Eu ficava, você tem que assistir, você tem que ver. Eu rejeitava porque esse universo de medieval nunca foi muita minha, assim. Não é muita minha, não gosto, mas todo mundo ficava me falando e tá bom, uma hora eu vou ver. E eu peguei e fiz um binge watch, assim, até a 4ª e adorei. Isso que você tá falando também é um reflexo dos tempos que a gente tá. Você pegar uma série pela metade, você consegue em uma semana alcançar todo mundo. Isso não era tão comum de acontecer antes. Né? Você podia até comprar os boxes de DVD, assim, mas isso não era comum de acontecer, sabe? Você comprar um box e assistir tudo pra acompanhar a próxima temporada. Até nisso, Game of Thrones, eu acho que é uma coisa que eles fizeram que não tinha visto antes. E ao mesmo tempo, sei lá, fico pensando se existe a possibilidade de alguma outra série rivalizar com eles nesses aspectos, sabe? De tamanho, de comoção, de... sei lá, eu acho difícil que se repita isso agora. Eu acho que pode sim. Né? Não consigo visualizar isso. É que foi muito grande, né? Mas ao mesmo tempo isso também é muito legal da coisa da expectativa semanalmente que a gente tinha. Expectativa semanal que a gente tinha, que hoje em dia o Netflix foi meio que acabou com isso, né? Sai as temporadas inteiras e todo mundo assiste uma vez e discute o final. Aí se você não viu a temporada inteira, você tá atrás. E Game of Thrones, pelo menos por ser da HBO, que vem episódios semanais, traz de volta essa coisa que tinha em Breaking Bad, Lost, todas essas séries que tem todo um universo, uma mitologia... das discussões, das teorias, da galera discutindo, nossa, o que será que vai ser isso? Aí tem os fóruns, e você chega no trabalho, as pessoas vendo e debatendo. É tão gostoso esse envolvimento que a gente tem de abrir as relações que você tem com algo que você acompanha, sabe? É legal isso. Eu acho que o que eu mais vou sentir falta, na verdade, é isso, sabe? Que eu não sei se... a gente não tem previsão de outra série que vai ter, que seja grande a esse ponto, talvez isso encaixe no que você está falando, assim. Qual vai ser a próxima que vai ser tão grandiosa, pode todo mundo assistindo, que na semana seguinte, todo mundo viu, no dia seguinte você vai esperar uma semana pro próximo, então tem uma semana de debate, discussão, e que isso é muito legal, assim, é um momento da cultura muito legal, e com a internet... uma série que conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um envolvimento emocional que eu nunca tinha visto, sabe? Tipo... e eu acho que esse envolvimento também tem um outro aspecto aí, que o fato da gente estar vendo todas essa forma do Netflix e desses serviços de streaming, de streaming, de disponibilizar tudo na íntegra, eles chamaram a atenção, talvez, para um fato que sempre esteve presente nessas séries que a gente está falando, nessas séries mais antigas, né, pré-streaming, que é o fato de como a periodicidade fazia parte da narrativa também, né? Da gente depender, às vezes, de um cliffhanger que existia e como aquilo era importante para deixar para o próximo episódio, e que o streaming talvez esse cliffhanger não seja tão essencial para conteúdo produzido e disponibilizado por meio de streaming, né? Em termos de série. Então, assim, e Game of Thrones explorou isso bem, assim, eram bons cliffhangers, e da mesma forma que sei lá, Breaking Bad também era excelente em termos de cliffhanger, e sim, fenômenos como esse são raros, e eu acho que eles vêm a longo prazo, sabe? E que quando eles acontecerem, eles já vão ter acontecido, a gente vai compreender no momento que já passou, da mesma forma que Game of Thrones, talvez o grande público que hoje está debatendo Game of Thrones,
igual o André, igual eu também, eu fui pego assim durante o processo. E igual talvez os filmes da Marvel também, né? Que as pessoas só foram entender a grandiosidade do que estava sendo construído quando a coisa já estava acontecendo. Demais, né? Exato. A Marvel, inclusive, pegou justamente esse momento cultural das coisas serializadas com intervalos, né? Pra você ir se envolvendo aos poucos. E que assim, eu acho que também pode guardar para outra discussão, mas que vem muito de quadrinho também, né? De uma periodicidade que a gente espera de ser semanal, de ser periódico, de ser, sei lá. Então vamos falar sobre a última temporada. O que vocês acharam, hein? A última temporada, o último episódio. Digam aí suas impressões gerais. Qual foi a decepção no final? Resumidamente, o que vocês acham? Resumidamente, eu diria que é uma temporada final com cara de mais uma temporada. Eu fiquei... Ele não me entregou não que eu gostaria de assistir, veja bem, porque eu acho muito importante ressaltar que o que eu gostaria de ver não vem ao caso. É só a entrega do que eles me prometeram apresentar, sabe? Boa definição. Mas concordo com você, assim, o final você pegar Game of Thrones, ele tem um histórico de te entregar momentos com muita catarse, muito, sei lá, drama. E esse final, ele não passa longe de qualquer coisa que eles já fizeram antes, sabe? Passa muito longe, tipo, tudo bem, o final não é o que eu queria, não importa, eu só queria que ele fosse pelo menos convincente. Coerente com tudo que a gente viu, né? Eu também acho que é isso. A grande crítica que está se fazendo é isso, que foi muito corrido, e deu para sentir que foi corrido, que eles queriam fechar um monte de ponta, que não só deixaram várias pontas abertas, como as que eles tentaram fechar, fecharam assim de qualquer jeito, parece, ficou bem visível. Os dramas que deveriam ser os momentos de impacto, que era os grandes arcos da temporada, que eram os White Walkers, o fim dos White Walkers, o fim da Cersei, o fim da Daenerys e o Jon Snow. Os 4 arcos principais da série. O fechamento dos 4, quando veio, não tinha drama nenhum, assim. Não tinha totalmente anticlimático. Tudo anticlimático. E até ser anticlimático talvez nem seja problema, mas não foi convincente, não foi coerente, esse que é o problema. As mudanças que implicaram, né? Para que aquilo acontecesse, não foram, sério que ele fez isso? Ele não, sabe? Você tem problemas aí de vários setups que eles foram criando, coisas grandes, como você me falou agora há pouco, antes da gente começar a gravar, do Jon Snow ser um Targaryen, isso, foda-se. Que diferença isso fez pro final da série? Nenhuma. Isso é foda. Cara, isso era uma das grandes, sabe, das grandes revelações da série, e no final não fez diferença. Uma coisa que assim me incomodou é como todos esses grandes acontecimentos, esses fatos dramáticos que eu fiquei esperando, eles soaram como banais. Sim. E eu não tenho problema com a banalidade, porque uma coisa que eu adoro, por exemplo, em Game of Thrones, na primeira temporada, quando o Robert Baratheon lá morre, eu acho a morte dele fantástica, sabe? Um rei que conquistou um bicho que aquilo na... Ele vai numa caçada, ele tá caçando javali, e aí ele tropeça, sei lá. É uma morte banal. E aí ele sabe que ele vai morrer, fudeu agora e tal. Mas enfim, todo o background que o personagem tem, que ele matou um dos irmãos da Daenerys, enfim, essas coisas que só tá que é do passado, que não é mostrado na série, mas enfim, ele tinha todo um histórico épico, ele era o rei, o cara que conquistou as coisas, e ele morreu numa caçada de javali, e isso é muito legal, sabe? Eu adoro coisas banais ditando os rumos, porque... por isso que eu acho que talvez a palavra não é ser anticlimático, que às vezes o anticlimático pode ser legal, pode ser inteligente, pode ser, surpreendente, né? Não foi o caso. E, por exemplo, esse cara que era um fodão, foi totalmente... o desfecho da vida dele foi anticlimático com tudo que ele fez até chegar ali. O Robert Baratheon. E isso é muito legal. Eu acho a jornada desse personagem que a gente conhece tão pouco é muito interessante. Mas, no caso, por exemplo, todas as mortes, a morte da Cersei e do Jaime, a morte da Daenerys, foram totalmente banais, assim. Foram coisas que não tiveram nenhum peso dramático. E que deveriam ser os grandes momentos do final da série. Deveriam ser os grandes momentos. E assim, não é que os roteiristas se encontraram numa armadilha de não ter como solucionar aquilo ali. Eu acho que o que falta ali é um pouco mais de criatividade, sabe? Por exemplo, na morte da Daenerys,
a quantidade de possibilidade que tinha ali, sabe? De o Jon Snow enfrentando o Verme Cinzento, o dragão tentando matar o Jon Snow e, sei lá, o Jon Snow sobrevivendo ao fogo. Enfim, eu só acho que são possibilidades que eles deveriam ter pensado e tentado explorar um pouco mais, sabe? Eu entendo o aspecto quase shakespeariano da morte da Daenerys, assim, um espaço, só os dois, ele dando a facada e ninguém testemunhando. E se alguém me falasse antes de eu ver, talvez eu até falasse, nossa, tem algo de poético, de bonito aí. Mas a questão é que na hora do vamos ver, na hora que eles mostram isso, não tem peso. Soa como vazio, emocionalmente. É difícil acreditar que esses caras não discutiram isso que você falou de ter... O que a gente vai fazer aqui? É difícil acreditar que eles não tiveram um monte de ideias legais e escolheram essa. Porque os caras estão há 8 anos fazendo isso aí. Mas eu acho que a questão de ideias é isso. Cogita-se que, na verdade, esse é o final do próprio George Martin, né? Tem uma entrevista que ele dá, quando perguntas pra ele fala, não, o que a gente discutiu, provavelmente o arco dos personagens principais vai ser o que a gente conversou. Ou então, é uma trollagem dele, né? Pode ser também, mas assim, eu acho bem possível, porque não tem problema com... colocado no papel, o Jon Snow vai matar a Daenerys e ele vai voltar pra... Ou seja, é o cara que teve o grande arco do herói e de repente não é ninguém. Eu gosto disso também. Não, e eu acho que essa é uma conclusão que nós três concordamos, assim, que o desfecho de cada um, eu acho que razoável. Talvez eles estejam nos lugares onde eles deveriam estar. Eu também não tenho problema com o desfecho em si. A questão é que entre o que a gente tava vendo da última temporada pra esse desfecho, cara, foi um pulo... A última é quase junto com essa, né? Mas foi um pulo, assim, que parece que precisava de 3 livros pra chegar ali. O Jon Snow assassinar alguém, eu tô falando... Quando que você lembra o Jon Snow enfiando uma faca em alguém, assim? Claro, ele matou um monte de gente, mas em batalha, em guerra com os inimigos dele, assim... Eu acho ali uma frieza que não condiz com o personagem que a gente tava vendo, assim. E aquele diálogo com o Tyrion, falando, discutindo amor, ele sai emburrado lá, ele defendendo a Daenerys até o final, aí de repente ele muda de ideia e mata ela, eu achei totalmente coerente. O arco dela mesmo já é complexo. E é uma coisa que aconteceu com todos os personagens principais nessa última temporada. Eu acho que a grande questão foi essa, assim. Tudo bem, ele vai matar a Daenerys, então pro Jon Snow que a gente tava vendo até ela, o que precisa? Vamos lá, o que tá rolando até agora não tá convencendo. Assim como ela, a grande discussão lá, ela de virar um genocida lá. Aí todo mundo falou, não, mas desde sempre ela demonstra sinais de crueldade. Beleza, desde sempre tava na cara que ela ia virar vilã uma hora. Pra mim, toda a história dela tava nessa questão dela ser uma personagem que era super inocente no começo ali e vai se transformando numa... Putz, eu quero lutar contra toda a tirania e de repente ela vai se tornando uma tirana. Lógico. Esse é um arco que é muito diferente de você chegar numa... justificar a loucura dela pela genética em 2 episódios, sabe? Não, eles tentam justificar que ela perdeu uma amiga, que colocam uns elementos ali pra aumentar a raiva dela. Mas só que assim, mesmo assim, não convenceu ninguém. Nada disso convence. Porque teve... Acho que fudeu ali também foi o lance do sino. Porque o sino, assim, uma cidade inteira, eles desistiram e ela do nada surta pra matar todo mundo. Aí você fica, porra, mas isso não condiz com o personagem, sabe? Ela não faria isso antes. Pra ela chegar nesse ponto, faltou mais coisa ali. Porque, assim, uma coisa é se eles estivessem perdendo a batalha, ela não tem outra solução a você tacar fogo em tudo. Beleza, você até compra, assim, porque ela quer constar de qualquer jeito aquele negócio. Até ali eu tô com ela. Agora, a partir do momento que eles estão já se rendendo e ela simplesmente surta pra matar todo mundo, aí é meio... E a mesma coisa com o Jaime também, de voltar pra Cersei lá do nada, sendo que a gente viu 5 temporadas dele virando pro lado da galera do norte. Cara, era um dos personagens mais interessantes ali. Pois ele teve um arco mais legal, que na primeira temporada ele era o grande vilão, aí ele vai virando um cara, não é bonzinho a palavra, mas dúbio, né? Ele vai se aliando o pessoal do norte, tanto que no final ele luta com os mas isso tem tudo a ver com a série em si, né? Você pega os melhores personagens, são os personagens que não são nem bons, nem maus, eles estão ali e aí eu acho que vem um grande erro, que é a jornada do Tyrion. Que ele foi um personagem que foi perdendo, ele foi perdendo essa ambiguidade, essa liberdade, sabe? Essas várias... no começo da série ele era meio sacana, sabe? Era um cara assim que ele era muito mais esperto e malandro. E nessa temporada ele foi se mostrando várias vezes ingênuo. Um bonzinho burro, né? Ele tá sempre lá dos bonzinhos, mas burro. Porque ele começou... E isso que o André falou da sequência dele conversando com o Jon Snow, eu acho que ela é uma espécie... Ela é uma síntese das falhas dessa temporada, né? Que é colocar o Jon Snow pra conversar com o Tyrion logo depois que o Tyrion joga o broche dele lá da mão da
da rainha, e o Tyrion faz o papel dos roteiristas legendando por que a Daenerys tá errada, né? E aquilo ali eu acho assim, aquela regra que a gente tá acostumado de ficção, de show, don't tell, eles fazem o contrário, tipo, em vez de mostrar todo esse percurso da Daenerys, da transformação, eles contam. É o Tyrion explicando, fazendo o papel dos roteiristas de tipo, veja bem por que ela é do mal, compreendam, vejam por que vocês entenderam o personagem errado. Eu acho aquilo ali, assim, de uma, sabe, de uma ingenuidade por parte de quem produziu e de uma limitação, assim, criativa, sabe, em termos de solução, que eu acho, sabe, é muito pouco perto do que se você comparar com o que a série entregou. Eu vou fazer uma comparação meio maluca aqui, que é até difícil pra mim. Eu não consigo nem pensar que eu vou usar de referência os episódios... Vai, você consegue, força. Os episódios 1, 2 e 3 de Guerra nas Estrelas. Que ele tá esperando 1, 2 e 3 a década do George Lucas dos anos 2000. Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith lá. Explica demais, né? Os filmes são horríveis, as atuações são péssimas, mas tem uma coisa interessante ali que eu acho, a transformação do Anakin no Darth Vader, sabe? Que ela tem as suas sutilezas. Eles têm um arco de 3 filmes também, né? É um arco de 3 filmes, no qual mostra um personagem que não é que ele virou do mal, ele passou a crer que os aliados dele estavam agindo contra ele, sabe? Ele passou a crer que os Jedi eram os vilões, e isso foi algo que foi construído aos poucos, sabe? E que, assim, por mais infantil que seja, eu acho que que é muito mais coerente a transformação do personagem, essa construção, construção do Darth Vader, desconstrução do Anakin, do que, por exemplo, essa Daenerys, que, sei lá, 8 temporadas, meio episódio, tipo, se você juntar o final de um com o começo do outro, pra, tipo, virou do mal, galera. Agora ela que é a vilã, vamos derrotar ela, blá blá blá. Tyrion, por que ela é malvada? Enfim, mas a questão é que não me convence. Ela teve uns atos de crueldade antes, que ela crucificou um cara, ela matou os pais do Sam lá. Esse argumento, E foi o que o Tyrion falou. Isso que eu ia falar, porque ele justifica isso na série. Então os roteiristas, os caras que criaram a série, eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa ruim. A ponto de ter que colocar eles sabiam, a ponto de ter que colocar um diálogo lá explicando, olha, tá aqui a explicação do porquê isso acontece. Aí não sei, aí talvez é só uma... E aí justamente o que você ia falar, porque assim, ela tava matando os caras, mas eles eram maus. Ele matou esses caras, mas eles eram maus. A minha questão é isso, quando ela cometia ato de crueldade, tinha todo um arco que justificava, entre aspas, ela tá fazendo aquilo, assim, ela tava punindo gente, mas em prol de algo maior que a gente via, a gente comprava a motivação dela pra esse algo maior, sabe? Ou, por exemplo, um grande exemplo foi a temporada da Cersei contra os da cúpula lá de religiosa. Sim, os pardais, é isso? Não lembro, eram os passarinhos lá, os Sparrow. A Cersei é a grande vilã da série. Eles colocam alguém que é pior que ela. Então, quando ela comete aquele ato lá que explode todo mundo, você vibra junto, porque a série conseguiu te convencer de que ela fazia um ato de atrocidade daquele, era justificável. Era justificável. Por mais horrível que seja, você meio que gostava, porque os caras eram muito pior que ela. A Daenerys, ela matar inocente daquele jeito, a gente não tinha isso. O ato em si não se justifica. Mas essa tentativa de justificar da série, deles colocarem o Tyrion explicando isso pra gente lá, não funciona, justamente. Já passou, né? Já passou. A gente ficou meio... assim, não justifica de qualquer maneira, independente dele estar legendando isso pra gente ou não. É um argumento que não E também não justifica muito menos a função da cena, que era convencer o Jon Snow de matar ela. Porque na cena seguinte ele mata ela, de onde veio isso? Cadê ele? Em que momento ele pensou que pode ser... não. Isso vale pra todos os personagens centrais, assim. Até a Cersei, que compra guerra lá com a mulher com o dragão e não tem uma tática de guerra surpreendente, assim. Ela confia simplesmente, ela vai quebrando tudo e fica olhando da janela lá. Fudeu, né? Porra, todo mundo começa a agir muito, muito pateta, assim, tem final. Todas essas incongruências, né? Porque você tem, em um episódio anterior, a Daenerys perde um dragão em uma cena de 10 segundos e foge da frota, e no episódio seguinte...
Ela destrói a frota inteira, a mesma frota que matou o outro dragão, destrói essa frota inteira e depois destrói... Jeito. Cara, destrói a porra do castelo inteiro, que tava cheio das mesmas armas que mataram o dragão. E cara, pra mim não faz sentido, cara. Tipo, é um roteiro ruim. Roteiro ruim. É escrita falha, sabe? Quando eu penso assim que escrever bem é você ter clareza de pensamento. E essa última temporada, ela foi qualquer coisa menos clara, sabe? Tem muita coisa implícita ali. Tem muita coisa que você tem que ir muito fundo e se esforçar, assim, pra se convencer e ter muita boa vontade com os roteiristas, com os diretores, pra poder aceitar que o que eles disseram é coerente de alguma forma. E não é, sabe? Então é isso. Eu acho que foi mal escrito mesmo, sabe? Foi mal pensado, foi mal... tiveram reflexões limitadas em relação ao que eram esses personagens e qual que era o rumo da série, qual que era a verdadeira história ali, sabe? Que eu acho que são questões políticas e pessoais, enfim. No final, o discurso da série, que era essa questão de como o poder, como funcionam as mecânicas do poder e como isso afeta as pessoas, sabe? Tipo, quem tá disputando o poder... você pode fazer pra chegar lá, ou, sabe, passar por cima de outras pessoas. Você vê isso tudo acontecendo a série inteira e no final, cadê esse discurso, sabe? Aliás, nada importa, porque tinha outra grande ameaça da série, que era os White Walkers. Foda-se, sabe? Tipo, que besteira, sabe? E aí entra nesse ponto que me incomoda muito, que é uma das coisas que me incomoda muito, é como eles jogaram metade da mitologia da série fora. Assim, as coisas que a gente viu que fazia parte de todo um world building, assim, do universo que eles construíram, que tem uma mitologia, seja na parte mágica, ou da fantasia, ou dos jogos de psicológico dos personagens, tudo foi jogado fora. Por exemplo, não só o lance do Jon Snow de ser um Targaryen não fez diferença nenhuma no fim, porque, assim, a questão seria útil se fosse realmente um conflito com a Daenerys. A Daenerys queria matar ele. Aí faria diferença. Se a cena final fosse ela... ele queria matar ele. Aí faz diferença no Targaryen, mas não foi. A treta ali era outra coisa. Então, assim, que diferença ele fez ser Targaryen? E não foi nem quando eles estão decidindo um rei lá fez diferença também. Ninguém cita isso. Nem então, cita assim, isso. Foda-se, assim. E que era o grande mistério da série. E a outra coisa, tipo, os White Walkers, lembra que eles pegavam os bebês? Lembro. Pra que se via aquilo? Pra que os bebês? Lembra? Mas... Ramon ficou puto agora. Não. Lembra disso? Não, eu lembro, mas era pra, sei lá, criar outros White Walkers. Mas não mostrava. Realmente. Era uma coisa misteriosa. E é isso, que você cria toda a mitologia. Aí eles faziam círculos, umas espirais, ou quando as crianças da floresta mostraram a criação de um novo White Walker. Pra quê? Aí me dá a impressão assim, é uma coisa do livro, né? Que provavelmente vai explorar, vai desenvolver isso. Mas aí a série não dá tempo e larga pra lá, sabe? E aí não faz diferença nenhuma na resolução que eu vou me redimir, que no último episódio a gente falou bem do episódio da guerra lá, que assim... Da longa noite? Da longa noite. Ainda um episódio muito impressionante, tecnicamente, mas em retrospecto, agora que acabou, eu acho uma merda. Já fiquei puto já, porque eu acho que não faz sentido ser daquele jeito, eles acabarem... Porque acabaram com toda a mitologia da série, eles foram no estalar de dedos, vão deixar pra lá. Então, assim, e o Bran também, ser rei, assim, o que vocês acharam disso? Cara, porque também é muito... o Bran é o personagem mais power que tem, né? Outro personagem que... que também... Pra que ele tá lá? Os poderes dele pra quê? Você não tem a menor ideia do que ele é. Ele passa a temporada inteira falando, eu não sou mais o Bran Stark, eu não sei o quê, não sei o que lá. Se ele quer ser rei. Aí você quer ser rei. Deixa eu pensar, tá bom, vai. Tá bom, mano. E aí tem essa coisa de que ele vê tudo, né, do passado, presente e futuro, aí todo mundo já falou, então ele armou todo esse plot pra poder ser rei, né? Se pelo menos justificasse isso, que ele fosse o vilão da história, no final eu fiz tudo isso porque eu quero esse poder, sabe? Porra. Beleza. Não, muito mas ruim. nem isso, assim. Toda essa coisa do Corvo de 3 Olhos também, que assim, aí outra coisa jogaram fora também. O lance da viagem no tempo. Porra, pra mim era um dos conceitos mais legais, cara, do Game of Thrones, dele olhar o passado, e quando ele vai olhar, ele altera o passado. Altera o passado de algum jeito. Ele provoca, as coisas ruins que aconteceram. Porra, pra que serviu disso? Que assim, não usaram pra porra nenhuma. Só o lance do Hodor lá. Hodor, que foi o melhor momento o Bran. Aí tem uma coisa que eu vi numa crítica falando que o Bran sempre foi um plot device mais do que um character, sabe? Sim. Ele é um cara que faz as coisas através dele
as coisas acontecem as peças se moverem. E olha lá, assim, tanto que o melhor momento foi esse do Roder, da história toda do Bran, sabe? O resto ele é um cara que, ele é um robô, eu não gostava do ator nesse final, depois que ele voltou acho que ele não sabia fazer, e essas frases, tudo ele falava, não, mas obrigado, é como tem que ser, você tá onde você tem que estar, que saco, não, sabe? Mas tem uma cena com ele que eu inicialmente tinha curtido muito, que era quando ele encontra o Jaime, e aí pra mim aquilo foi assim, me fez pensar muito sobre vou lembrar a palavra, repercussões. Me fez pensar muito sobre repercussões, sobre você é o que você errou e acertou durante a sua vida inteira, e você tem que aceitar isso, sabe? E aí ele fala umas coisas tipo, do que valeria eu ter contado pra eles se você tá morto, se você não vai, e aí você não ia poder ajudar a gente, aí você fala que ele ajudou a fazer o quê, sabe? Ele só ficou vivo, só. Então, e aí quando eu vi essa cena, eu achei demais. Pô, me fez pensar em um monte de coisa, assim, mesmo na minha vida e tal. E não fez diferença. E aí você fala no final, ai, cara, e aí, minha vida é uma bosta. Não, eu acho muita ideia boa que estava plantada ali atrás, em termos de mitologia, e que não fez diferença nenhuma no final. Isso de ele olhar o passado, porque não mostrou, já que quando ele virou rei, assume logo que ele sabia desde sempre, e que transforma ele num cara meio vilão e termina a série com isso, foda-se, sabe? Outra coisa também, que aí deixaram pra trás, que eu acho inaceitável não terem voltado. Todo o treinamento da área lá, com o lance dos rostos. Nossa. Por que não voltou aquele cara? Bota ele olhando pra ela, dando um tchau no barquinho, sei lá, o cara das máscaras. Ou, aí eu vi um outro vídeo do cara falando que o quão frustrante foi o lance dos White Walkers, que ia ser, não só por ser a grande ameaça de toda a série, acabou num piscar de olhos, que ele fala, por exemplo, já que a Arya que vai matar, beleza, mas por que ela não usa toda a artimanha que ela aprendeu pra mostrar que ela é uma assassina? Aí ele sugeriu, ia ser muito foda mesmo, uma ideia que ele deu. E se fosse o Bran tá lá sentado, o White Walker chega na frente dele, o Bran levanta e mata, aí ele tira a Arya. Ia ser foda, sabe? Porque assim, o Bran levantando ia ser massa. E aí quando você vai ver a Arya matando, sabe? Aí você já conecta uma coisa que ela aprendeu, já justifica todo... Então, eles armarem aquele stage todo lá do Bran esperando, que pra mim até agora não fez sentido. Mas é por isso que eu ainda acho que eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa ruim, porque, cara, a gente conversando aqui, a gente consegue ter ideias melhores e, cara... Mas é foda. Eu não tenho nenhum treinamento de roteirista. Você talvez tenha alguma coisa, mas eu não tenho. É constante esse erro de tom, né? Nessa última temporada, assim, como tudo soou muito menos grave e tenso do que deveria ter grave soado. É uma boa palavra, é isso. Porque você olha, por exemplo, toda a sequência do Rei da Noite ali foi amenizando a tensão o tempo todo, à medida que ele estava chegando perto do Bran, e você sabia, estava cedo demais para aquilo que está acontecendo, então você sabia que ia ter uma resolução. Da mesma forma que, por exemplo, essa reunião do Tyrion lá com os reis de Westeros, a partir do momento que a coisa já se solucionou, né, quando o Verme lá leva o Tyrion lá pra reunião e eles definem o Bran como o novo rei, cara, tem um tom de piada, de deboche, numa coisa que eu acho que deveria ser tão tensa, que deveria ser tão mais complexa. Era a hora de Game of Thrones se mostrar, sabe? Porque a gente fica esperando esses grandes diálogos, esses grandes debates intelectuais entre os personagens e ficou fazendo piadinhas sobre democracia. E assim, eu achei tá bom, né? Isso parece, sabe, aquelas piadas que as pessoas fazem na internet que, crítica social foda. Parabéns, sabe? Você fez uma. E, por exemplo, aquela reunião mesmo do Tyrion depois com as pessoas que ficaram lá, sabe? Do Sam chegar como grande... daqueles Master lá. Mas é que a gente esperava, né? Que ele virasse uma hora. Mas assim, é um personagem que, cara, em um momento fez por merecer aquilo tudo ali, né? Ele não passou por nenhum treinamento maior, ele descobriu muita coisa e contribuiu de certa forma, mas, cara, ele não se mostrou a pessoa mais sábia em grandes momentos da série, sabe? Da mesma forma que o Bron não tinha razão pra estar ali, Exato, sabe? Nem a Brienne, talvez tivesse motivo pra estar ali presente, seja ali ou naquela reunião. E a Brienne escrevendo ali também causou revolta na internet. Porque ela escreve do Jaime, depois de tudo que ele fez com ela. Pra mim, cagaram a personagem da Brienne, depois de resolverem o arco dela de maneira brilhante, que ela virar cavaleira, aquela cena bonitaça. Linda. Acabou, cena, encerrou a Brienne, agora deixa ela só terminar a série. Não, aí botam ela na coisa feminina mais
estereotipada e clássica do cinema, que é a mulher que sofre por um homem que larga ela, sabe? Isso patético, aí... assim. Eu deveria escrever esse cara... Tem um monte de meme já que bota ele escrevendo, assim. Ele é um filho da puta, não confie nele. Eu acho, assim, isso aposta pra uns anos, assim, mas eu acho que a série vai envelhecer muito mal em termos de questões que hoje são cada vez mais importantes, como sabe? as mulheres, né? De representatividade. Mas de ontem pra hoje já envelheceu bem mal. Assim, tipo... Sim. Não, no momento que ela foi exibida, as críticas já estavam presentes, assim. E eu acho que ela vai, a longo prazo, ela tende a ficar cada vez mais datada num sentido pejorativo do termo e as pessoas receberem ela cada vez com olhares cada vez mais pesados, sabe? Porque, não sei. É uma grande ironia, porque no final da 6ª temporada, eu acho que a Daenerys no navio, aí tava todas as mulheres terminavam as mulheres estavam governando poder, tudo, todas estavam em posições de poder. Aí você pensa, porra, foi uma série que mostrou um monte de estupro, um monte de merda, mas olha que legal onde colocou as mulheres. Aí chega agora na última temporada, caga todas. E não só as mulheres, né? Tipo, é uma série que só tem 2 personagens negros, sendo que um morre e o outro é um filho da puta. E o outro entra pra um navio pra ir pra longe. O Verne, né? Ele entra no navio? Eu não lembro. Você não lembra? Ele vai num navio pra ir pras ilhas lá. É verdade, você tá falando. Ele vai pro Caribe. Não, até muitos problemas, mas enfim, mas aí não... E é engraçado a gente pensar nisso, porque esses caras, a próxima série deles, eu não sei se ainda vai ser, mas seria o Confederado, que é uma... É isso mesmo. É uma série em que aquela guerra que definiu o fim da escravidão nos Estados Unidos teria mudado de lado, então seria um futuro em que os Estados Unidos ainda têm escravos. E não tem um negro na produção, né? Então, cara, você começa a pensar... sério isso? Você começa a pensar que talvez o problema realmente seja... eu vi que também alguém comentou, coisa. nunca teve uma mulher que escreveu ou dirigiu nenhum episódio de Game of Thrones, nunca. Então, aí, por exemplo, aquele diálogo da Arya, que até a Jessica Chastain postou metendo pau, da Arya conversando com o cão lá, ou com o no final na mesa. Ela fala, mas se não fosse por tudo que eu sofri... A Sansa, desculpa. O que eu falei? Arya. Não, é a Sansa. A Sansa conversando com o cão. Falando, se não fosse esse estupro que eu passei, eu não seria quem eu era hoje. Aí, de novo, aquela questão, já que se discute de usar estupro como elevação de personalidade, tipo, porra... Como plot device pra mulher ser foda, sabe? E é foda, e a Brienne, que era fodona, eles descem ela no degrau, porque começa de um diálogo que é um bullying, não, é quase um diálogo abusivo, constrangendo ela no negócio da virgindade. Exatamente. E o Jaime vai lá pra se aproveitar disso, sabe? Não é porque ele gostava dela. Se fosse até uma situação de romance que, sei lá, você até compra, porque ela teve uma conexão emocional com ele, beleza. Não acho que precisa, mas pelo menos ia ser um pouco menos pesado, mas não, ele vai lá no quarto dela pra se aproveitar de um assunto que o Tyrion jogou, da virgindade dela, tudo errado, e depois ele vai largar ela chorando, aí você vê o personagem mais foda da série virando o papel que o cinema sempre botou a mulher, sabe? Puta, é muito chorando de camisola por um homem que largou ela, assim, muito embaraçoso, mas enfim, nem vamos entrar nessas questões, porque a gente não tem mulher com essa... Agora acho que já tá virando minha série que eu mais odeio. Não, mas é por isso que eu sempre lembro. Não, foi uma série que eu amei até... Não, teve uma... ela teve... Amei até a 6ª temporada, nos garantiu bons... A nossa jornada foi boa. Assim, exato. E enfim, tudo ficou maniqueísta, também tem isso. Uma coisa que eu notei, tipo... Me deu a impressão, depois da Batalha dos Bastardos, que talvez o momento mais fora da série, a batalha foi incrível. Foi o ápice. Uma das melhores batalhas que a gente já viu. Mas assim, a partir dali, é uma coisa que ficou heróis contra vilões, assim. Não tinha mais nuance na série. Pensa bem, porque ali foi a grande satisfação de ver os vilões sendo punidos. E a série nunca foi sobre isso, sabe? Ou quando os vilões eram punidos, os bonzinhos se fudiam porque tinha sempre o troco, né? Então a grande lance era que era uma balança que mas foi uma nunca série se que desde o começo ela reverteu essa expectativa que a gente já tem implantado, assim, de que o bem ele vai prevalecer e que, assim... Por mais que sei lá, que uma pessoa vai sofrer o importante é que ela permaneça boa, sabe, uma pessoa boa. E a gente vê nessa série, na primeira temporada, né, de Stark, ele é decapitado por ele ser uma pessoa honrada, sabe? Por ser o melhor da série. Ele fala, cara, eu não vou me render, eu sou honrado. Então tá bom.
Eu acho que isso contribui também para as coisas, quando tem as viradas de personagem, seja a Daenerys virando louco ou o Jon Snow querer matar ela, não convincentes, porque a gente tá 3 temporadas vendo só bonzinho contra vilão, sabe? Ninguém tem mais nuance. Aí, de repente, eles viram um personagem do nada, não rola, sabe? Então, assim, espero que o George R. Martin ele tenha a chance de reescrever o final. Mas se é que vai seguir isso aí, ele tem a chance de olhar os comentários de todo mundo e repensar e escrever mais coisa pra justificar. Trollagem dele, cara. Com certeza que o livro não, eu acho super possível que seja dele isso aí mesmo, assim. Mas aí, hoje ele fez um post no blog dele, hoje terça-feira, dia 21 de maio, né? 21. Mas ele fez esse post falando que ele brinca, ele fala, vai ser igual, vai ser diferente, vai ser igual, vai ser diferente, vai ser igual, vai ser diferente. E assim, porque antes ele falou que era igual. Agora que perguntaram, ele já ficou assim, não, eu posso mudar uma coisinha ou outra. Mas assim, é aquilo que você começou falando, né? A gente não se incomoda tanto com o desfecho, com a posição na qual esses personagens se encontram no fim. É muito como chegou até lá, né? E assim, se o cara ainda tem mais 3 livros pra escrever, né? 3? 2, sei lá. Dá tempo dele fazer isso tudo com calma. Dá tempo dele fazer o que a gente queria que a série tivesse feito, né? Tinha boato que um já tá escrito e que já ia sair, mas... Não, ele negou. Tá vendo? Cara... Mas você vai ler os livros? Não. Então? Não, mas eu vou ler só as últimas páginas. Mas também, assim, também uma outra observação. Também eu não acho justo... criticar só também a culpa dos criadores, escritores. Tudo bem, eles cagaram nessa temporada, tem muita coisa de escrita, muito mal escrita e mal desenvolvida. Beleza, mas eles mudaram muita coisa que foi legal também. Eles criaram muita coisa na série, né? Tem muita relação de personagem, morte de personagem que não tem no livro. Então, tem que dar um mérito também que, assim, eles criaram uma boa série, sim, mas tiveram esse tempo, não sei por qual motivo, que teve pouco episódio pra eles fecharem as pontas. Mas é por isso que eu acho, cara, que não dá pra justificar a queda de qualidade da série por ter acabado o conteúdo dos livros. Porque eu também acho que não. Os caras estão fazendo um puta trabalho legal, assim. Eu acho difícil de acreditar que mesmo os caras que fizeram essas 6 primeiras temporadas foram os caras que fizeram essas 2 últimas, cara. Que é deprê, assim, eu também não acho que porque acabou os livros, não tem mais a referência do autor, então ficou uma merda. Eu não acho que seja só isso. Tem várias questões que... Aí você tá jogando as coisas na competência ou não deles de resolverem essas questões aí. Eu acho difícil, é difícil entender, até porque numa série desse tamanho tem tanta coisa que interfere, sei lá, salário de ator, contrato, tanta coisa que vai interferir que a gente nem faz ideia, assim, né? Nesse meio tempo aí, acho que a AT&T comprou a HBO, e aí sei lá qual a interferência deles na produção das coisas, a gente não sabe, né? Não dá pra negar que exista um peso da mão deles ali, né, em tudo que aconteceu, mas também não dá pra dizer que que se olhar a proporção, né, pelo menos 80% da série foi muito, muito satisfatória, então vamos lá, né, vamos dar também um crédito que os caras mandaram bem, o final foi decepcionante. Vamos fingir que ela acabou na 6ª temporada. A questão é que as teorias todas eram muito melhores. É isso? Acho que né, tipo... Você tinha falado de bons finais de série? Quer falar? Puxa aí. Não, manda bala. Bons finais, fala aí, 3 finais de série vocês acham que foi assim, redondinho. Eu não vou conseguir falar sobre isso porque eu tenho a tendência a gostar de séries que vão ficando ruins e aí eu paro na metade. Então você nunca viu final de nenhuma, é isso? No final das contas, eu tava pensando aqui, eu lembrei do Seinfeld, sabe? Tipo, que eu acho que termina super bem. Né? Termina super bem com eles. Eu nunca vi Seinfeld toda, só vi episódios. Porque assim, são episódios, cada episódio é uma historinha e tal, mas se você acompanha a série inteira, você vai entendendo que, cara, no final eles estão presos porque eles passaram 10 anos sendo escrotos, sabe? E aí, a única coisa que você pode fazer com esses caras é jogar na cadeia, sabe? Que moralista. É isso, hein? Final? Não, acaba assim. Caralho. Mas assim, pensando, por exemplo, a gente tava conversando aqui antes, né, de, sei lá, um final que eu adoro é o final de Mad Men. E também adoro. É um final que eles construíram uma temporada inteira em torno de um momento que é o último episódio e de mexer com os espectadores com a possibilidade do Don Draper encontrar uma redenção, uma salvação, e a última cena é um sorriso, é o cara concebendo uma publicidade pra Coca-Cola, e era assim, é um tapa na cara, basicamente. Eu ainda acho que isso é meio dúbio, não é tão assim, igual você defende. Eu ainda acho que fica no ar.
Mas só o fato de sugerir isso já cara. Não, é brilhante. Eu acho que é uma sugestãozinha, assim, que pode ter sido ele ou não. Talvez eu seja um pouco mais cético e não veja salvação nenhuma pro Don Draper, sabe? Não, mas enfim, eu acho brilhante tudo que construíram, assim, Foi uma temporada inteira de expectativa em torno da última cena. Eu acho isso sensacional, sabe? A calma de desenvolver um personagem que Game of Thrones não teve, né? Não pôde. Pra mim, de desenvolvimento de personagem é a melhor que eu já vi. Provavelmente. Todas, assim. Assim, eu adoro... Arco de personagem é muito foda. Eu adoro o final de Sopranos, eu acho que é polêmico, mas eu acho uma sacada interessante e ele é uma coisa ligeiramente subversiva. Se pensar que também era um fenômeno televisivo e ele... E Sopranos é de quando mesmo? 2006, eu acho. Não, Acabou em 2006? Ou acabou em 2009, não sei. Foi antes um pouco. Mas, enfim, ele é brusco o final, né? E ele brinca, assim, com os espectadores também. E... das três que eu considero maiores, talvez com Breaking Bad, assim... Breaking Bad talvez tenha um final que eu acho que seja ligeiramente mais questionável, assim, eu gosto do desfecho também, acho que a última temporada é muito boa. Que a última temporada é sensacional demais, O penúltimo episódio é incrível, mas, assim, o instante final, assim, com toda aquele trecho relacionado aos neonazistas que aparecem. Ele faz a metralhadora no porta-mala, tudo soa meio... Putz, cara, assim. Não, sabe... Mas tem função... Perde um pouco a nuance, igual você tinha falado. Mas tem função dramática, sabe? Eles usam... É meio duvidoso, mas isso é usado pra causar a morte dele. Mas enfim, são 3 grandes finais, sabe? Sopranos e Breaking Bad, 3 grandes séries, assim. Eu diria Breaking Bad, Mad Men e Six Feet Under, que era da HBO também, é a série antiga, né? 2000 e pouquinho, né? Mas que eu vi bem depois também, mas nossa, é uma série redonda. Vocês acham que uma série pra ser boa, ela tem que ter um bom final, assim? Não. Não sei. Uma série pra ser grande, não precisa ser bom. É interessante essa pergunta. Não sei responder. O que é grande? Pensar. Memorável? Mas algo tipo, pensando, sei lá... O próprio Game of Thrones vai ser uma série que vai ser lembrada, mas independente de que mas eu, não, eu final. concordo com o Ramon. Se você tentar, eu acho que daqui a alguns anos você tentar assistir essa série vai ser mais complexo, porque não acho que ela vai envelhecer bem pela maneira como ela tratou o discurso que ela mesma levantou. Talvez, assim, né? talvez. Eu não sei, eu estava falando, eu gosto do final de Lost também, eu sou contrário a todo mundo. Eu não gosto da última temporada, mas acho que o final faz sentido naquele... Eu acho que Lost é uma série, eu vou falar. Eu vejo muita gente falando, o final de Game of Thrones vai ser pior que o de Lost. Eu fico puto. A gente se entendendo porra nenhuma. Eu acho injusto essa comparação. Assim, que porra. Seja você uma pessoa que odeia Lost ou uma pessoa que adora Lost. Eu acho que essa comparação de Game of Thrones com Lost não se justifica. Eu sempre acho que Lost usou a frustração como para explorar o próprio conceito de mistério, sabe? Eles usaram a frustração de não explicar nada, alinhado à grande temática a grande temática onde eles chegaram, que é quando você está lidando com os mistérios da vida, o último estágio são simbolismo religioso, sabe? Porque eu sempre falo que as temporadas de Lost foram gradualmente sobre evolução humana, assim. De que no começo é sobrevivência, depois é convivência em grupo, depois é lidar com a física, depois física quântica, viagem no tempo, e depois disso é o quê? Religião, é só o que resta. Você atinge o máximo do misticismo da vida. Então faz todo sentido encerrar com simbolismo religioso. Até te convenci agora pela sua cara, hein? Nossa, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio aqui, porque você encerrar explicando o final de Lost, não vai ter final mais épico que esse. Verdade. Aí corta pro preto pra ele tá soprando. Não, eu acho que faz todo sentido, assim. Apesar de que é meio corny, assim, é meio... Piegas. É meio piegas, eu entendo. Aquele simbolismo todo lá. Simbolismo, aquela coisa melancólica do pessoal se abraçando na igreja. Mas faz sentido, conceitualmente faz sentido. Apesar de eu não gostar da última temporada, foi ruim, mas aí porque os episódios são ruins e tal. Mas como fechamento de arco que a série sempre construiu, acho lindo. Quantas temporadas foram? Teve 6. 6. E além daquilo que a gente falou, Lost foi um experimento narrativo, experimento temático, experimento, isso sem dúvida, de nerdice, tá? A maneira como eles botavam talvez ali tenha começado essa semente das grandes, assim, as pessoas se movimentando para discutir sobre a série, sabe? Acho que ali começou uma coisa que da coisa que a gente tá falando, da repercussão. Da né? repercussão, exato. E eles tinham umas, sei lá, que
eu me lembre, pelo menos, era a primeira série que tinha mini coisinhas na internet para enriquecer o conteúdo. Você tinha o site da companhia aérea na primeira temporada, que aí você ficava fuçando lá e você recebendo pistas, não sei. Isso aí não vingou, ainda bem, porque era muito chato também você ficar caçando essas migalhas de informação. Mas eles souberam usar muito bem. Mas eles usaram muito bem, assim, de fato, é o que você falou, era uma experiência de assistir aquilo, né? Era muito além do que só a série, né? E é engraçado, porque também era um elenco muito grande, né? Tinha muitos personagens, assim, eles foram fazendo a mesma coisa, parecido até com Game of Thrones, de ficar matando aqui, substituir ali... E foi muito falho, não tô falando que a série é perfeita, né? Tem muito ator ruim também, né? Tem. Atores bons eram poucos, aliás, naquele elenco. Então, mais um mérito de Game of Thrones, quase todo mundo ali é muito bom, assim. Mas você lembra do Said de Chapinha? Tirando os dois protagonistas, né? Mas eles melhoraram. Eu gostei no final, a Emilia Clarke, eu achei que ela mandou bem. Não, ela finalmente tava entregando. E só sendo reativa, as caras dela, assim, de reação eram boas. Caralho, a mulher melhorou. Mesmo aquele discurso que ela dá no final, que ela faz um discurso inflamado, uma língua que não existe, cara. Ia ser foda. Bem, numa língua que não existe, dá pra convencer qualquer um de qualquer coisa. Não, mas aí, mesmo que você não entenda o que ela tá falando, cara, a interpretação dela vem. Ela melhorou muito. No começo ela era muito ruim. O Jon Snow ficou ruim até o fim, né? Mas ela melhorou bastante. Mas enfim, quando você vai lembrando de séries que tem elenco grande, porra, mais um mérito de Game of Thrones, cara. Que difícil ter um elenco que todo mundo é bom. Assim. Mas aí um problema de Game of Thrones... um mérito da série de Game of Thrones o tempo todo foi ter essa sempre oferta grande de atores e de personagens que estavam rodeando as coisas. E aí chega nas cenas finais, só tão aquelas pessoas conhecidas, sabe? De estar na mesa ali o Tyrion, de estar na mesa o Bronn, que a gente lembra. E tipo, cara... Cadê, sabe? Sobrou a galera que a gente conhece, sabe? Cadê aquele monte de gente esquisita que aparecia? Enfim, eu achei que foi um final pequeno, sabe? Sim, foi um final de série, tipo, pra essas séries da Warner. Eles sempre foram no que é conveniente, a verdade foi essa. Toda essa última temporada, as duas últimas, foi vamos fazer o que é conveniente pra andar, pra chegar nesse final. Então, a gente sofreu um pouco por isso, né? E aí a pergunta do Tyrion, quem aqui tem a melhor história? Tipo, todo mundo, menos o Bran, sabe? Tem a melhor história melhor do que eles. Cara, mas enfim, vamos voltar nisso. Mas é isso. Não, peraí, a gente tem que falar uma coisa, né? Tipo, o Sam escrevendo o livro... É a única teoria que se confirmou dos fãs. Cara. Nossa Senhora. Mas é isso, estamos decepcionados, mas é uma série que fez parte das nossas vidas, gostamos de acompanhá-la. E vamos ver agora que vai ter umas prequels aí, né? Que a HBO vai fazer, que ninguém se importa, eu acho, mas, cara, depois desse backlash. Esses spin-offs, cara, me fala um que tenha virado, assim. Mas eles estão fazendo já. Eu sei, mas eu tô falando de assim. Séries, assim, porque tem vários, né? Joey. Sei lá, Joey. É o clássico, né? Durou uma temporada e meia, eu acho. Mas tem vários. Agora você tem aquele Young Sheldon lá que... Nossa. Porra. Não, Better Call Saul. Better Call Saul, mas... que ganha prêmio e tudo. E é boa. Eu parei de ver na primeira, mas agora, dizem que melhora. Agora, é que o problema de você fazer série antes e depois é que é isso, não vai ter repercussão, né? Você sempre vai estar no evento principal. Você tem um comparativo com uma coisa que já tá estabelecida, que é muito grande. E falando de Game of Thrones, como é que, cara, você quer disputar, sabe? Eu veria a área sendo Cristóvão Colombo lá, pode ser que role. Sei lá, meu. Ela tipo John Wick, ela é. Né? Nossa. Assassinando galera na Idade Média, matando todo mundo. Porque mataram aí começa aí em cada episódio chama um diretor diferente. Falar nisso, lembrei agora, o cara que treinou os cachorros do John Wick 3 para Bellum é o mesmo cara que treinava os lobos do Game of Thrones. É isso, mas ele aprendeu a treinar melhor. John Wick, os lobos lá com CG. Pois mas tô dando um fato aí, curiosidades. Enfim, é isso. Vamos ver se essas prequels prestam, se vai ter uma repercussão, se a série dura no tempo, né? Mas enfim. É isso. Vamos esperar a próxima série. Qual vai ser? Aí a gente grava um episódio. Nosso próximo episódio. Que vamos gostar de acompanhar e teorizar. E aí gravamos mais um quando tiver um final ruim também. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou.